característica que é, digamos, presente na literatura ocidental desde os seus primórdios é a imagem da mulher como mistério, né? A imagem da mulher como algo a ser decifrado pelo homem, né? Essa pergunta depois imortalizada pelo Freud, né? O que quer uma mulher? É muito comum que apareça na literatura clássica, até o século XIX, mesmo no século XX, a mulher como cifra de um encontro entre dois homens, a mulher como uma espécie de moeda ou de talismã ou de mecanismo intermediário através do qual se estabelece uma relação entre dois homens ou uma relação entre um homem e a sua fantasia. Para tomar o exemplo mais clássico na literatura brasileira, Dom Casmurro, né? Esse é um exemplo de como a mulher está muito presente, central na trama de uma história, mas ela é, na verdade, aquela figura de papel ali, aquela figura literária construída ali, ela é, na verdade, a projeção de um desejo masculino. A resposta mais simples seria dizer, olha, então a mulher aparece como um objeto masculino, fálico, e muitas artistas e teóricas da arte feministas têm insistido nesse aspecto, a mulher objeto de desejo dentro da pintura posto pelos homens. É preciso lembrar, em primeiro lugar, que nem sempre e nem em todas as culturas isso é assim. Não é? Eu quero lembrar, por exemplo, que o nu feminino na escultura grega aparece muito tarde, enquanto que o nu masculino aparece desde a época arcaica. Então há uma celebração da beleza do corpo masculino na cultura grega que é muito maior em termos quantitativos e em termos temporais do que a celebração do nu feminino. Isso também ocorre, por exemplo, na cultura do Renascimento florentino. A cultura do Renascimento florentino, ela investe infinitamente mais no nu masculino do que no nu feminino. Ave Maria, cheia de mordaças, a gravidade... Isso é interessante porque a cultura do Ocidente, ela permitiu, graças a uma série de álibis, ela permitiu que o nu emergisse. Então, nós sabemos que a Eva estava nua no paraíso. Do sangue que há 2000 anos chora. E dessa maneira, a Eva é um ótimo pretexto para, de uma maneira legítima, de acordo com as tradições religiosas e a toda a moralidade, os artistas se entregarem à representação de Evas magníficas, né? De Evas que mostram a sua beleza. Maria, minha mãe, gigante por si só. Maria, mãe de Deus, e no entanto menor. Maria, minha mãe, gigante por si só. Eva era a mulher e por isso foi castigada. Então a grande representação da mulher na religião é a Virgem Mãe, que não é mulher, não pode ter orgasmo. Eu acho que não é simples falar do feminino a partir dessas figuras, como a mãe, a santa, a prostituta. Eu acho que a gente pode cair numa oposição que só aparentemente é fácil. Por isso, talvez uma opção de não falar do feminino a partir dessas figuras. Né? Eu preferia falar do feminino a partir das figuras impossíveis do feminino, porque essas figuras elas são todas semblantes do feminino. A mãe, a santa, a puta, a heroína, enfim, são vestimentas e são semblantes do feminino que estão presentes no imaginário cultural, não é? E a morte anda no mundo vestindo mortal escuro e procurando a criatura que espera a condenação. Quando ela encontra um cristão sem vontade de morrer, ele implora para viver, mas ela
ela ordena que não. Quando o corpo cai no chão, se abre a A produção artística, não é, no Ocidente, ela tem uma das suas funções, um dos seus pontos constantes, é o de expor prazeres que normalmente têm que ser ocultos. A própria ideia do nu na arte, né, que tem justificações extremamente elevadas e elaboradas, ela funciona também como um efeito que é um efeito do lugar erótico, daquilo que eu posso contemplar com legitimidade, quando na vida cotidiana eu não tenho esse direito legítimo de contemplar. Sendo, portanto, o lugar do prazer virtual, sendo o lugar onde, com uma frequência extraordinária, o corpo nu aparece, as questões sexuais se põem e as questões de gênero se põem. Com a risada amarela é uma atriz enxerida com presença garantida no fim de toda a novela. Existem quadros em que, sem dúvida, a mulher pode ter um caráter profundamente masculino, um caráter de energia masculina, de vigor. Por exemplo, não é? O caso da Liberdade sobre as Barricadas, do Delacroix, não é, que é uma mulher guerreira. Não é? A guerra sendo um atributo masculino, nós estamos aí diante de uma representação na qual uma figura alegórica, tradicionalmente feminina, se torna ocupa, não é, o lugar de funções masculinas. Então, uma prática de representações que permite os cruzamentos entre masculinidade e feminilidade. É um campo fascinante esse, o da sexualidade contida dentro das representações artísticas. Existem teorias que de diferentes maneiras defendem que existe uma voz especificamente feminina que se manifestaria na literatura através de uma quebra e de uma ruptura de códigos, né? Os códigos, o domínio do simbólico, a lei, as leis sintáticas da linguagem, enfim. Todos esses códigos que foram construídos ao longo do tempo, né, são símbolos, na verdade, são aparatos simbólicos, eles trazem, segundo essas teóricas, uma marca de um olhar masculino. A intervenção especificamente da escrita feminina, da escritura feminina, como se traduziu aqui no Brasil, seria, então, no sentido de fazer esses códigos derraparem, fazer esses códigos rangerem, fazer esses códigos não funcionarem ou chegarem a um ponto de exaustão, né? Esse tipo de operação em que a linguagem ela é rasurada na sua capacidade de comunicação, ela é vista, por exemplo, por Hélène Cixous na obra de Clarice Lispector, né? Clarice Lispector foi uma grande inspiração para a emergência desse conceito de escritura feminina, né? O traço do feminino aí talvez esteja colocado justamente nessa impossibilidade de representação, impossibilidade de reconciliação do simbólico com o real. Tem sempre alguma coisa que escapa. É como se fosse uma escrita que ansiasse por agarrar o real, né? Eu quero da coisa. Mas isso sempre escapa. Quer dizer, a linguagem sempre fracassa
num certo sentido, como diz a Clarice, mas é nesse movimento de ir buscar a linguagem, no fracasso da linguagem, que se produz alguma coisa, né? Que se produz a escrita. Então, me parece que o que existe aí de feminino é justamente essa impossibilidade de reconciliação do simbólico com o real, que o feminino sempre aponta. Por que o feminino não pode ser representado? Eu acho que a gente volta lá naquela conversa inicial. Porque para a psicanálise existe um vazio central no que seria a identidade sexual. Essa lógica binária, ela não dá conta de lidar com o todo da questão do sexual. Talvez a gente tenha que sair um pouco dessa lógica do significante binária, né? Homem, mulher, castrado, fálico, oprimido, opressor, para se dar conta da questão sexual. Existe, por exemplo, uma prática muito grande, muito frequente de vários artistas importantes, contemporâneos, de se apresentarem em travesti, disfarçados de mulheres, ou imitando obras de arte nos quais eles são ao mesmo tempo homem e mulher. Existe esse aspecto do gênero, do qual nós estamos falando agora há pouco, não é? No qual a ambiguidade intervém. E talvez sim, a gente possa dizer que por esse aspecto as estruturas muito claras, não é? As definições muito nítidas estejam desaparecendo, felizmente. Talvez essa arte ela nos conduza a recolocar as questões, né? Porque se até então a arte nos demandava uma interpretação e a pergunta que fazíamos era o que isso significa, parece que essa arte convida a uma outra pergunta. Não é mais o que isso significa, mas o que eu vejo. Vengo em busca de respostas com el manojo lleno e las venas abiertas. Vengo. Pinte, borde, lute, curta e compartilhe. De nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida.